Vamos agora mais uma vez, ou para mais uma parte, né, do estudo sobre a introdução à teologia. E nós vamos falar agora sobre o cânon das Escrituras. Tá? O que significa o cânon? É um instrumento de medição pelo qual se avaliava ou se media algo. Então, na igreja primitiva, a palavra cânon era usada para se referir aos credos, né, a forma de crenças, a legitimidade, né, e mais tarde, no século IV, passou então a referir-se ao conjunto de livros das Escrituras, ou seja, os livros inspirados pelo Espírito Santo que compõem as Sagradas Escrituras. Então, a canonicidade, ela versa, né, sobre essa questão, qual livro vai ser colocado, né, no conjunto de livros que vão formar as Sagradas Escrituras. E aí tem todo um procedimento, né, para que isso aconteça. Então isso é chamado de canonicidade. E nós vemos que no Antigo Testamento aconteceu isso também. Então, através de uma minuciosa apuração da autenticidade das Escrituras, da legitimidade e também da confirmação do Espírito Santo. E a canonicidade, então, se deu dessa forma, né, e com muita coerência, né, cada livro tinha que ter essa coerência com o outro livro. Então, os livros, eles se completavam, eles concordavam um com o outro. Então, qualquer livro que estava em desarmonia com os outros livros já declaradamente inspirados, então ele não passava a não fazer parte, porque você não pode ter um livro falando uma coisa e outro livro contradizendo aquilo que o outro falou, né? Ia ficar complicado. Então o Espírito Santo guiou os teólogos a formarem realmente um cânon do Antigo Testamento, né, de forma coesa, e que todos os livros concordavam um com o outro, se completavam. Por exemplo, tem alguns livros que foram escritos na época do Antigo Testamento e que não passaram pelo crivo da canonicidade, ou seja, embora sejam livros históricos, como é o livro de 1º e 2º Macabeus, né, que são livros históricos do período interbíblico, que tem um valor histórico, mas ele não tem um valor didático, né? Ele não tem um conteúdo didático, e se esse livro fosse canonizado, então ia ter algumas coisas ali ensinadas nesse livro que ia ser contrário ao restante das Escrituras. Tanto é que esse livro nem é mencionado por nenhum autor nem do Novo Testamento e nem do Antigo Testamento. Tá? Então, os livros apócrifos, eles não compartilham muitas das características dos livros canônicos. Eles não são proféticos, não têm nenhuma confirmação sobrenatural de qualquer das obras dos seus escritores, e não há profecia preditiva, não há nenhuma nova verdade messiânica revelada, e também não são citados por qualquer livro profético, e sequer também são mencionados no Novo Testamento, e se referindo aos livros do Antigo Testamento, né? Mas a canonicidade do Novo Testamento se deu de forma semelhante. Como o Antigo Testamento, né, como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou cerca de 2 gerações, ou seja, quase 100 anos, né? Então, perto do século 100 depois de Cristo, né, 100 da era cristã, é que foi então escrito a última carta, o último livro. Consta que parece que foi o livro do Apocalipse, né, que foi o último a ser escrito por João, já beirando seus 100 anos de idade. Então, no ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. Tá? E de fato, o que demorou mais mesmo foi o reconhecimento canônico, né, que, movido pelo cuidado e escrúpulo dos líderes da igreja de então, e com o auxílio do Espírito Santo, exigiam provas contundentes da inspiração, da autoridade divina, da autoridade apostólica de cada um desses livros. Tá? E a outra coisa que motivou também a demora nessa canonização dos livros do Novo Testamento foi o surgimento de muitos escritos que não tinham coerência apostólica, que não tinham respaldo bíblico, que tinha muita heresia, muitos ensinamentos, vamos dizer assim, surreais, tá? E
e que inclusive reivindicavam a autoridade apostólica, mas que não se via ligação, né? Não se via então material coerente com a pregação, com os outros escritos dos apóstolos. Então, muitos livros, mas centenas de livros mesmo que foram escritos na época, na era apostólica, eles não foram aceitos como livros inspirados por Deus, tá certo? Mesmo alguns outros livros que o próprio apóstolo Paulo escreveu, teve livro que o apóstolo Paulo escreveu que não foi canonizado, teve a epístola de Barnabé, né, como homem de Deus, mas que também a epístola que ele escreveu não entrou para o cânon do Novo Testamento, certo? Então, esses que não entraram no Novo Testamento, nesses livros, eles são chamados de livros apócrifos, né? São os livros apócrifos do Novo Testamento. E assim como aconteceu na formação do cânon do Antigo Testamento, né, que teve alguns livros que não foram aceitos, embora a Igreja Católica depois os incluiu, como o livro de Judite, Sabedoria de Salomão, o livro de Tobias, o livro de 1º e 2º Macabeus, e esqueci os outros. Então tinha cerca de 7 livros que a Bíblia Católica tem a mais da Bíblia protestante. No entanto, o Velho Testamento judaico ele tem a mesma quantidade de livros da Bíblia protestante. Então, nem os livros que contém na Bíblia católica não contém no Talmud, que é o livro que é o conjunto de livros, né, do Antigo Testamento dos judeus. Mas a Bíblia protestante então só tem aqueles lá 39 livros, né, que encerraram então o cânon do Antigo Testamento. Então podemos observar que a própria Bíblia autentica-se a si mesma, pois todos os livros foram inspirados por Deus, tá? E olha só o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo sobre isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui o apóstolo Paulo, creio eu que ele está se referindo ao Antigo Testamento, quando ele fala toda a Escritura, porque o Novo Testamento ainda, nessa época, ainda não estava formado, né? Então, olha só o apóstolo Paulo falando para Timóteo observar toda a Escritura, né? Era mais o Antigo Testamento. Agora, à luz das novas revelações que o apóstolo Paulo tinha, que o apóstolo Pedro tinha, aqui aprenderam do próprio Jesus, que depois os 4 evangelhos vão ser escritos, né, para perpetuar os ensinamentos de Jesus até os dias de hoje. Ok? Mas vamos falar um pouquinho dos concílios. O que era um concílio, né? Os concílios, eles eram prolongadas reuniões para deliberar sobre assuntos doutrinários, assuntos morais, assuntos de fé, de usos e costumes e de crença de modo geral, a fim de estabelecer uma norma de fé uniforme, né? Uma norma de conduta na comunidade cristã. O primeiro concílio descrito no Novo Testamento está ali no livro de Atos, capítulo 15, quando, de volta de Antioquia, né, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles voltam para Jerusalém e contam como os gentios estão aceitando Jesus, estão se convertendo, porque esses foram os únicos que foram pregar o evangelho para os gentios, né? Os outros apóstolos, Pedro, Tiago e João, os outros, eles ficaram em Jerusalém. Então eles estavam dando testemunho de como os gentios estavam aceitando a fé. E aí alguns diziam, mas eles têm que ser circuncidados. Outros diziam, mas eles têm que guardar o sábado e tal. E aí o apóstolo Pedro falou, amados, nós não conseguimos guardar a lei, a gente vai impor isso para eles. E aí eles deliberaram lá então que os gentios, né, que se converteram, apenas que eles se abstivessem do sexo ilícito, ou seja, de adultério, do sangue de animais sufocados e da idolatria, né? E os restos depois eles iam aprendendo com o tempo, mas o que ficou deliberado, né,
o grosso, né, da carta de deliberação foi essa. Então eles resolveram dessa forma. Esse foi o primeiro concílio ali, o concílio de Jerusalém, na época ainda do apóstolo Paulo. Bom, alguns dos concílios mais emblemáticos, né, da era da igreja foram o concílio de Nicéia, o concílio de Éfeso, o concílio de Constantinopla, e houve também outros concílios importantes, né? A gente não vai falar muito porque é muita coisa, cabe você pesquisar na internet, que a internet tem uma infinidade de livros que conta a história da igreja, fala dos concílios, fala da canonicidade. Então o que não falta é material na internet para você aprimorar seus conhecimentos, o que inclusive eu aconselho você a fazer. Ok? Aqui o que eu estou fazendo é dando apenas uma pincelada, né, um tira-gosto para você depois, para aguçar sua curiosidade, você ter mais fome de conhecimento. Tá? Bom, ao longo da história então da igreja ocorreram vários concílios, ou para corrigir desvios doutrinários, ou para implementar outros ensinos, né, que a gente vai ver que depois, com a legitimação da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente vai ver que entrou muita coisa do paganismo para dentro, né? E alguns concílios foi justamente para aceitar ou não essas coisas, mas de forma geral foram aceitos, né? Bom, e esses concílios, então, eles fariam parte ali, né, da legitimação de assuntos ou de formas de interpretar, inclusive, as escrituras, né? E também para formular os dogmas da igreja. Aliás, foi aí que nasceu, né, os dogmas da igreja, tá? Mas o que é um dogma? Um dogma é um tratado, é uma resolução, vamos dizer assim, uma resolução onde se trata o que nós cremos. É onde está o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe aquele credo que a Igreja Católica usa? Que inclusive é muito correto, né? É uma declaração de fé muito correta, inclusive, né? Pode olhar lá. E isso serviu para manter, né, aquela linha de crença, aquela uniformidade nas crenças, para não se desviar, né, acontece que esses dogmas, eles foram mudando, né, de tempos em tempos, né, aquilo que o Papa achava que deveria conter, aquilo que, bom, e acabava mudando muito e acrescentando também muita coisa que, enfim. Mas com a entrada da pós-modernidade, aqui a gente já está dando um salto um pouco mais para frente, mas para falar um pouco do antidogmatismo. O que é antidogmatismo? É o resultado de movimentos que faziam oposição a quaisquer formas de dogmas ou forma de verdades, princípios ou normas absolutas, né? Se por um lado os dogmas engessavam a liberdade de pensamento, por um lado, né, os dogmas era, olha, é assim que a gente crê, então você vai crer assim também. Então ninguém tinha autoridade para crer de outra forma. Então era mais ou menos uma crença engessada, que você não pensava, não refletia, não questionava, não perguntava, você apenas aceitava. Então o dogma era dessa forma. Mas a pós-modernidade ou o antidogmatismo, tá, ele ia pelo lado contrário, né? Ele violava os dogmas, né? De forma que a libertinagem, a liberdade de pensamento começou a entrar na igreja, e aí daqui a pouco cada um tinha o seu próprio raciocínio a respeito das coisas, e o que não foi tão bom assim, né? Bom, e cadê? Exatamente, né? E tudo isso é um legado da pós-modernidade a respeito do qual a gente vai falar mais para frente, tá? Porque o homem pós-moderno, ele é naturalmente, né? Ele é dogmático, ou seja, ele não consegue seguir regras. A pós-modernidade, ela entrou justamente para quebrar regras. Ele não consegue aceitar a verdade a não ser a sua própria verdade, né? A verdade que seja mais conveniente para ele. Esse é o pensamento do homem moderno, tá? Esse é o comportamento, né,
e resultado, esse comportamento, aliás, é resultado do movimento iluminista, tá, que, entre outras teorias, gerou o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. Né? E tudo que vai contra as aspirações do homem, projetos, desejos humanos, é descartado, pois o hedonismo, ou seja, a busca do prazer, do sentir-se bem, tá, a qualquer preço, então passa a ser a tônica dos discursos, das narrativas, fatos que a gente observa hoje, né, em algumas pregações, inclusive. Tá? O iluminismo, então, ele veio como resposta ao obscurantismo, onde era proibido pensar. Mas, se por um lado a igreja medieval engessava o pensamento crítico, o iluminismo o libertava, pois a racionalidade, o conhecimento empírico, trariam a verdade para o centro da teologia, da educação e dos centros acadêmicos e tiraria o homem da redoma da ignorância. Bom, no entanto, esse movimento ele foi mais longe do que deveria, pois tirou do homem o conceito da transcendência da fé e da conexão com Deus, com a sua origem, né? Porque Deus ele não pode provar, né? Ou não se pode provar a existência de Deus pelos meios científicos, né? Você não vai encontrar fósseis de Deus para você estudar e falar, opa, isso aqui é um fóssil de um Deus. Né? Não tem como. Você pode estudar os deuses das várias culturas, mas estudar o Deus da Bíblia é impossível, né? Porque não é o homem que descobre Deus, é Deus que se revela ao homem. Está aí a grande diferença. Mas o antropocentrismo, né, essa visão iluminista, fez com que o homem passasse então a se ver como uma das muitas espécies de animais existentes, né? Ao destruir o conceito de um ser transcendental que rege todas as coisas, de um criador, tá? Então, o iluminismo nada deixou no lugar a não ser a penumbra de uma existência sem sentido, como dos animais. Morre e acaba, né? Só que sobre o homem, Deus inspirou no homem, Deus soprou no homem o fôlego de vida, a vida dele no homem, e isso faz toda a diferença. Né? Bom, e sobre isso o apóstolo Paulo ele vai dizer para os coríntios, na sua primeira carta aos coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o antropocentrismo ou o pensamento iluminista, o máximo que ele chega assim na crença em Deus é aquele Deus subserviente, é aquele Deus que se adapta às nossas aspirações. Então, a minha oração a Deus é que Ele realize os meus desejos, porque na verdade Deus quer que eu seja feliz, eu preciso ser feliz, eu nasci para ser feliz. Essa é a ideia. E a felicidade, ela não é um objetivo, ela é o resultado. O objetivo, você nasceu para a glória de Deus. E se você reflete a glória de Deus na sua vida, a felicidade, o contentamento é o resultado. Mas se você apenas nasceu para ser feliz, você nunca será. E é por isso que o homem, ele se frustra quando ele procura a felicidade e não encontra, porque a felicidade não é um estado de espírito. A felicidade é um caminho. Ela é apenas um caminho. E Deus é o fim desse caminho, né? Só que quando você tira Deus do objetivo do caminho, então você segue o caminho que você não sabe onde que vai dar. Onde esse caminho vai dar? Acreditava-se que a gente ia chegar em Deus nesse caminho, mas agora tiraram Deus da nossa existência, né? Da nossa esfera de crença. E ficou o que no lugar agora? Não, viva a vida, segue o caminho, no final dele você morre, pronto, acabou tudo. Né? Mas a gente sabe que não é assim, certo? Bom, vamos falar um pouco da teologia contemporânea, que veio agora também como um legado desse iluminismo. Se o iluminismo nas academias, nas universidades, nas escolas, na cultura, nas músicas, ele foi exaltando a pessoa do homem, né, colocando o homem no centro de tudo, exaltando,
antropocentrismo e tirando Deus, colocando Deus como um simples coadjuvante das coisas, agora nós temos também na teologia contemporânea uma deturpação, em alguns aspectos, né, da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, inclusive das Escrituras, que são justamente elas que revelam Deus para nós. Então, teologia contemporânea. Nós podemos observar, amados, que toda teologia, que todo mundo tem uma teologia, né? Agora, a teologia verdadeira é aquela que está alinhada com as Escrituras, né? Mas se a tua teologia não está alinhada com as Escrituras, então a teologia está errada, né? Ah, mas como é que você vai dizer que minha teologia está errada? Porque as Escrituras, elas são, né, a revelação de Deus para nós. E como é que você pode ter uma teologia sobre um Deus que você sequer conhece, que não foi revelado a você ainda? Um Deus que você imaginou? Não pode, né? Então, podemos observar que da teologia patrística, lembra? Patrística, lá na frente, lá atrás. Para a teologia contemporânea, da teologia patrística, dos pais da igreja, para a teologia contemporânea, hoje, muitos conceitos mudaram. Alguns por conta das mudanças culturais, outras por influência do iluminismo mesmo. E a teologia contemporânea, ela vai ser a soma das muitas interpretações dos antigos textos bíblicos sobre o estigma do modernismo. Embora em todas as épocas da história do cristianismo, nunca se teve uma unidade teológica integral, né? Nunca teve. Por isso, os concílios, e tinha concílio que durava, o concílio de Nicéia, de Trento mesmo, durou quase 20 anos esse concílio, né? Porque demorou-se a chegar a uma conclusão. Mas a teologia contemporânea é a que mais diversidade tem, daí a necessidade de estudá-la, né? Porque há muitas teologias que reivindicam autenticidade quando na verdade não tem, né? E que deturpam as Escrituras. Infelizmente tem essas, e é por isso que a gente está estudando teologia, para a gente poder detectar a teologia baseada nas Escrituras e a teologia baseada nos postulados iluministas ou pós-modernistas, né? Bom, sabemos que cada época da nossa história teve as suas peculiaridades teológicas, né? Experiência, cultura, modismos, etc, né? Cada geração tem lá suas lutas, seu modo de ver a vida, né? Sua filosofia. Isso é inevitável e sempre foi assim. No entanto, o teólogo deve tomar o cuidado de não adulterar as verdades bíblicas em detrimento da realidade cultural que o envolve. Tá? Por exemplo, o que era pecado nos tempos de Jesus deixou de ser pecado hoje, porque o senso comum assim o quer. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, né? E Deus, e Jesus, ele sanciona isso, né? E hoje a gente vê até no meio cristão as pessoas se divorciando por qualquer motivo. Então virou uma coisa assim, se está todo mundo fazendo, então agora está liberado, né? Então nós temos que reinterpretar as Escrituras para condicioná-la ao novo comportamento do homem. Está errado. É o mesmo que você pegar, você compra um terreno que foi medido, né? Você compra um terreno de 200 metros quadrados, né? E você mediu com o metro, né? Com o metro, que é a unidade de medida. Mas aí, não vou medir pelo metro, não. Eu comprei o terreno de 200 metros quadrados, mas eu vou vender 200 palmos, né? Minha unidade de medida agora vai ser o palmo, que é isso aqui, né? Então eu precisaria de 5 palmos para dar 1 metro, mas aí eu coloco um palmo como se fosse 1 metro. E aí eu vou vender então, né, esse terreno na minha medida do palmo. Vai dar uma disparidade muito grande. E é assim que muitas vezes as teologias, elas vão se formulando, né? Elas vão se adaptando a culturas e elas vão absolvendo os costumes dessas culturas. E hoje, em pleno século XXI, nós estamos aí, olha, estão à beira de termos a família homoafetiva, né? Não vai demorar muito, isso vai começar a acontecer. Nós temos, como é que diz?
a liberalização, né, do aborto já em alguns países, tá? E temos inclusive igrejas, temos cristãos que são a favor disso, né? E sem falar de outras coisas que eu não vou falar aqui para não me comprometer, né? Mas você sabe do que eu estou falando. Então, a nossa teologia, ela vai, infelizmente, mudando de acordo ao sabor da cultura, das tendências, tá? E isso não deveria ser assim, tá? E, bom, por isso que o teólogo ele tem que tomar o cuidado, né, para não comprometer a teologia original, os princípios da palavra, porque Jesus diz, né, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o que Jesus disse no passado vale para hoje também. O que era pecado na época de Jesus continua sendo pecado hoje. Jesus disse que a porta era estreita, a porta continua estreita. A gente aqui alarga, né? Mas a gente alarga por conta própria. Jesus disse, é estreita. Quando você alarga, né, você está levando muita gente para o inferno pensando que está levando para o céu, porque a porta é estreita. Bom, então nesse estudo nós vamos abordar aqui algumas das vertentes teológicas contemporâneas, tá? A primeira delas é a teologia liberal, que é uma das mais combatidas, mais polêmicas, né? Que defende uma sociedade ideal edificada pelo homem com o auxílio de Deus. Porém, colocando o homem no centro de tudo, onde a mensagem do Evangelho deixa de ser o poder de Deus para a salvação e regeneração, para tornar-se apenas uma fórmula de ação social humanista, e também denominada teologia da missão integral, né? É claro, a missão integral, ela tem os seus benefícios, ela tem, claro, tem que ter, né? Porque se não tiver também o seu viés bíblico, então vai ser, né, muito fácil de detectar os desvios doutrinários. Mas o que essa teologia propõe, né? Esse é o problema, que uma dos postulados dessa teologia é tipo assim, você pode crer em Jesus como seu Salvador, você pode crer em Deus, tal, mas olha, difícil mesmo é crer que ele transformou água em vinho. Difícil mesmo é crer no túmulo vazio, ou seja, que Jesus ressuscitou, entendeu? Por quê? Porque a crença em algo, em alguma coisa, né, não fere a filosofia, mas a crença no sobrenatural, no ser transcendental que interfere nos negócios aqui, que ele cura, ele ressuscita, né, ele anda sobre as águas, ele desafia as leis da física, isso para um pensamento crítico moderno é surreal, isso não existe. O Jesus histórico a gente pode crer, assim como existiu Mahatma Gandhi, né? Existiu Alexandre o Grande, existiu outros filósofos, Sócrates, Platão, né? Eles deixaram um legado, tá bom, existiu Jesus também, né? Mas a parte sobrenatural de Jesus, então, muitas vezes ela é questionada. Esse é o problema, né? Mas vamos lá. E temos também a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela constitui-se numa interpretação do Evangelho à luz da injustiça social. O problema dessa teologia é que ela reduz a mensagem do Evangelho a um movimento político. E o Evangelho não é politicagem, ou não é política. O Evangelho é salvação para aquele que crê, né? E Jesus ele não veio para resolver problemas sociais. Ele veio para resolver o problema do pecado, porque você resolvendo o problema do pecado, os problemas sociais são resolvidos também. Tem que ir na raiz. É como se você quisesse arrancar o mal cortando somente as folhas, né? Se não tirar o mal pela raiz, ele vai crescer de novo. Então, a teologia da libertação, ela propõe, né, a trabalhar a justiça social e tal. É claro, aquilo que a gente puder fazer para viabilizar isso, a gente faz, mas o cerne do Evangelho mesmo, né, é denunciar o pecado, é procurar ligar o homem à sua origem através do Evangelho, que é o que? As boas novas. Tá? Então, a mensagem da salvação, né, na teologia da libertação, é interpretada no sentido de libertar o homem da opressão causada pelas desigualdades sociais.
né? Se limita a isso. E tem também a teologia do mito. O alemão Rodolf Buttmann, um dos criadores dessa teologia, defende que pode-se crer em Jesus como Salvador dos homens sem necessidade de acreditar no seu nascimento virginal, ou no túmulo vazio, ou na segunda vinda. Para Buttmann, tudo que é mito não é racional. Ou seja, tudo que não tem explicação científica na Bíblia, como os milagres, não é racional. Então, você não precisa crer naquilo. Você pode crer em Jesus, mas você não precisa crer nos milagres dele, porque não é racional crer, entendeu? Então, é uma coisa assim, teologia do mito, né? Lembra muito da mitologia grega, sabe? Aqueles deuses da mitologia grega, o centauro, o minotauro, a medusa e aquelas histórias mirabolantes, né? Então isso é mitologia. E essa teologia do mito também esbarra nisso aí, ou diz, né, que os milagres de Jesus são mitos, né? Bom, tem também a teologia da esperança. Parece uma coisa boa, né? O cristianismo baseia-se na esperança futura. Então a teologia da esperança é aquela teologia que você só enxerga o futuro, só o futuro. A esperança que você tem não é para hoje, é para o futuro. Não, a esperança é para agora. Enquanto você estiver aqui na Terra, você tem esperança. Essa esperança de que amanhã será melhor, esperança de que vai estar tudo certo, esperança de que, né? Então a esperança ela não é só futurista, ela é presencial também. Tá certo? Então, essa teologia da esperança deixa a desejar também. E tem a teologia do cristianismo sem religião. Né? Não tem os sem igreja? Os crentes sem igreja, que tem os crentes sem religião. Né? De Dietrich Bonhoeffer. Seu fundador defendia que Jesus não é um homem, mas é homem. E que a igreja não é uma comunidade religiosa que adora Cristo, mas o próprio Cristo entre os homens. Eu não sei direito o que isso quer dizer, né? Mas quer dizer assim que aquele ajuntamento, né, de pessoas não é igreja, sei lá, é uma coisa mais mística, que até para entender é complicado. Tem a teologia contemporânea também, no sentido profundo da palavra, né? Quer dizer, na verdade, é um conjunto de todas essas que eu falei, de outras que eu não falei, teologia contemporânea. Ela tem várias ramificações e continua surgindo mais à medida que o tempo vai passando, as culturas vão mudando, né? O modo de ver a vida vai mudando e vai surgindo outras teologias. Isso porque, conforme a ciência e o pensamento crítico vão evoluindo, a teologia tende a acompanhar essas evoluções, né? E podemos observar então essas mudanças bem próximas da nossa geração. Por exemplo, o modernismo, e depois veio o pós-modernismo, e depois veio a pós-verdade, que é o momento que a gente está vivendo, né? O que é pós-verdade? É a verdade líquida, que é aquela verdade que você acha que é. Né? Então, a verdade absoluta não existe, né? A verdade ela vai depender do ponto de vista de quem está defendendo essa verdade, ou seja, o importante são narrativas, não é a verdade. Você não precisa provar a verdade, então isso está caindo em desuso, né? E por que verdade líquida? Porque o líquido ele se adequa a qualquer recipiente que ele está. Verdade sólida não, né? A verdade sólida, ela é sólida, ela não se adequa a nenhuma outra coisa, ela é o que é. O líquido não. O líquido não tem forma. Então a verdade líquida, ela está sendo, na verdade, um perigo para a nossa sociedade, porque a gente perde a referência do que seja verdade, do que seja mentira, do que seja mito, né? Porque hoje a gente vive num mundo de narrativas. E alguém já disse que se você disser uma mentira 1000 vezes, então essa mentira passa a ser verdade, né? Então já a verdade absoluta já está sendo questionada, tá? Por essa geração. E daqui a pouco vai surgir uma teologia, se é que já não tem, né? A teologia da pós-verdade, ou seja, tudo que você aprendeu até hoje é mentira, né? Não é verdade. Que a verdade é que não existe uma verdade, existem várias verdades, ainda que cada uma contrapunha a outra, mas existem várias verdades, e a verdade é aquilo que você quer defender, né? Isso segundo o ponto de vista, né, desse movimento do pós-modernismo,
da pós-verdade ou modernidade líquida, né? Que tudo isso acaba criando, na verdade, um ambiente para novas teologias que se adaptem a tais evolução, tá? O que nos leva ao próximo tópico, que é a função da teologia verdadeira. Até porque, amado, quando você está vivendo um estigma da verdade líquida, da pós-modernidade ou da modernidade líquida, até a teologia, de repente, vai ser uma teologia líquida. Como assim, pastor? Teologia líquida? Cada um vai criando o que quiser. Ou seja, o fim dos postulados teológicos, o fim da teologia, né? De se acreditar no que a Bíblia diz, de se acreditar que Deus é o Criador do céu e da terra, então você vai abraçar a narrativa que você quiser, né? Eu acho que o diabo tem muito a ver com isso. Acho não, tenho certeza. Mas aí, função da teologia. É tarefa fundamental da teologia estabelecer uma sintonia entre a mensagem da salvação e os problemas humanos de determinado momento histórico, cultural e filosófico, com respostas para a vida prática cristã nesses movimentos. Então, seja qual for o movimento que surge aí, a teologia bíblica, ela tem que ter o norte, ela tem que ter a direção para que ela não seja suprimida, né, sufocada pelo modernismo. Então, é importante entender que a teologia não está restrita às mudanças culturais, não está restrita a ambientes acadêmicos, né? E por ela se expressar livremente entre os leigos, ou na sabedoria popular, nas literaturas, até nas igrejas, né? Então, até recebe o nome, né, de teologia popular, e ela então vai se tornar uma teologia pluralizada, né? Não tem a pluralidade de ideias, pluralidade de opiniões, e todas elas devem ser respeitadas, mas se há pluralidade de opiniões, então não existe uma verdade central, porque cada um tem a sua opinião, e onde é que isso chega, né? Então, se a teologia vai ser uma pluralidade também de pensamentos, de posicionamentos em que cada um defende o seu e ninguém defende nada, então nós não vamos ter mais teologia, nós vamos ter cada um a sua superstição, ou a sua teologia individual, a sua teologia própria. Então, por isso que essas teologias populares nem sempre elas terão base bíblica, porque a teologia popular é aquilo que a pessoa imagina, aquilo que ele acha que é, aquilo que ele leu na Bíblia, mas como por não conhecer o contexto, por não conhecer o contexto histórico daquilo que está escrito, ele interpreta de uma maneira equivocada, e aí então ele formula a sua teologia baseados em interpretações equivocadas das Escrituras, né? E muitas vezes são concepções sinceras, né, que vão ganhando espaço e adesão na sociedade, mas que não correspondem à verdade, tá? E daí então a importância da teologia pastoral, que é o que vai corrigir essas concepções, dando suporte escriturístico necessário à fé dos cristãos que estão desejosos por aprender o que Deus quer para a sua vida. Afinal, a teologia precisa ser útil à vida cristã, e a autoridade do teólogo é respaldada pelo conhecimento que tem das Escrituras, certo? Então, por exemplo, eu já vi pessoas dizerem assim, que fulano de tal, depois que entrou no seminário e fez teologia, desviou da igreja, se tornou cético. Ah, fulano de tal, depois que entrou na igreja e fez teologia, desviou e fez isso, fez aquilo e tal. Então, por quê? Porque a pessoa, quando ela vai para o seminário, ela já vai com a teologia dela, e em muitas coisas ela é confrontada, e tem muitas coisas que ela não concorda, né? E ela acaba muitas vezes se afastando, desviando, não aceitando, tá? E, bom, há várias razões, né? Mas aquele que quer mesmo conhecer o coração de Deus, aquele que quer receber mesmo, sabe, a verdade da palavra, ele vai fazer teologia, ele vai ser um teólogo, mas um teólogo comedido, um teólogo cheio do Espírito Santo, e que vai ajudar outras pessoas a formar a sua teologia
né? Ainda que básica, mas dentro da palavra de Deus. Tá? Por exemplo, conheci uma pessoa que, conversando comigo, né, sobre isso, não era crente, não era nada, não era cristã, mas já tinha a teologia dela. Ela dizia assim: mas Carlos, Deus está em todos os lugares. Não concordo, Deus está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, isso, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus está numa lesma, Deus está numa formiga, Deus está numa árvore. Ou seja, Deus, ele é a essência de toda a criação. Parece correto isso, né? Mas não é. Aí eu falei para essa pessoa, eu falei: isso é panteísmo. É uma teologia panteísta. Deus está presente em tudo, mas nem tudo é Deus. A árvore não é Deus, né? Uma formiga não é Deus. Né? Então Deus, ele preenche todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus é uma pessoa. Então as pessoas, muitas vezes até bem intencionadas, elas fazem uma ideia de Deus tirada da sua própria cabeça, né? Que só realmente o estudo das Escrituras é que vai endireitar essas ideias, vai poder consertar essas ideias, tá certo? Então, esse vai ser o papel do teólogo pastoral, o papel do pastor teólogo, né? Então, imagino que todo pastor tem que ter uma teologia centrada nos postulados bíblicos, né? Ou seja, tem que aprender teologia, estudo sobre Deus e tudo que diz respeito a Ele, tá? Todo pastor é um teólogo, assim como todo mundo tem uma teologia, então todo pastor também é um teólogo, tenha ele feito curso de teologia ou não, ele é um teólogo, porque ele prega a palavra de Deus, ele prega a fé que ele tem, ele prega sobre Jesus, às vezes de maneira errada, mas não deixa de ser uma teologia. É por isso que a sua teologia tem que estar respaldada na Bíblia, e é por isso que você está fazendo teologia, tá certo? Então, embora nem todo teólogo seja pastor, todo pastor tem que ter teologia, mas nem todo mundo que tem teologia deva ser pastor também, né? Para ser pastor você tem que ter mais do que teologia, você tem que ter empatia, você tem que ter um chamado. Já o teólogo não, o teólogo é aquele que, inclusive tem teólogo que é professor e muito bom professor de teologia, mas é péssimo pastor, é péssimo no pastoreio, né? Então, cada um no seu quadrado nesse aspecto, né? Bom, é importante que o pastor, aquele que está à frente do seu rebanho, conheça o caminho por onde conduzir o rebanho. É aí onde entra o papel da teologia. A teologia é uma teologia sistematizada, bem organizada, que você está fazendo, que vai fazer, que vai te dar um norte para você guiar o seu rebanho. Você vai saber aconselhar, você vai saber pregar, você vai saber o que a Bíblia diz sobre isso, sobre aquilo, sobre os mais variados assuntos. Você vai estar sintonizado, né, com a conjuntura contemporânea que você está vivendo, e você vai ter uma teologia para essa geração baseada na palavra de Deus, ok? Bom, aí as ferramentas principais de um teólogo, daquele que estuda as Escrituras. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia é a ferramenta principal do pastor e do teólogo, né? E, se possível, também com as traduções originais, porque as traduções, por exemplo, a tradução do português passa por muitas mudanças e, às vezes, o sentido, né, pode sofrer alterações, mas é importante isso. Mas se não tiver a Bíblia mesmo, tudo bem. Tranquilo. Um dicionário bíblico é muito importante, porque tem palavras como côvado, como jornada de um sábado, como um denário, né? São medidas e são pesos e são moedas, são distâncias que tem na Bíblia que a gente não sabe direito. Então, um dicionário bíblico vai ajudar muito nisso, né? A elucidar esses mistérios. Tá? E também um comentário bíblico, isso é muito importante, um comentário bíblico. Tá? Existem muitos comentários bíblicos que você pode comprar e é um negócio que vale a pena você ter, né? Todo pastor tem que ter. Tá? Um comentário bíblico, você lê um texto que é um pouco complicado, porque a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, uma cultura diferente, um povo diferente, né? E para você entender a maioria do que está escrito lá, você vai precisar de um comentário bíblico, de alguém que estudou, de alguém que foi a fundo, de alguém que, né,
que escreveu ali, olha, significa o Monte Sinai, era isso, assim, assim, dessa forma, tal, o povo tal fica distante de Jerusalém, pá, entendeu? Então, isso é muito importante. E por último também, o que você vai precisar? Dedicação e disposição para pesquisar, querer aprender, tá? E para concluir então o nosso estudo sobre introdução à teologia, aqui um conselho. Você que escolheu fazer teologia, após a formatura você estará apto para exercer as funções de um teólogo. Portanto, deve estar ciente do seu papel neste momento. O teólogo nunca para de aprender. Ele é um constante aprendiz da teologia. Portanto, após esse curso no ITQ, eu sugiro que você faça o bacharelado em teologia na FATEC, né, que é a Faculdade Teológica do Evangelho Quadrangular. E, enfim, é que você continue ampliando seus conhecimentos, porque quanto mais da Bíblia você conhecer, mais você vai poder ajudar as pessoas, né, a conhecerem também, ok? Que Deus então te abençoe e até o nosso próximo curso, né? Talvez eu vá dar alguma outra matéria para você, não sei. Mas então, por enquanto ficamos por aqui. Um abraço gigantesco para você e continue sempre estudando.